Alô? Olá, dona Adelaide! Como a senhora está? Estou bem, Leite, e você? Tudo em paz aqui, graças a Deus. E Aí aí, aqui, como está a expectativa para a chegada desse livro? O livro já está a caminho. que coisa boa, não é? Olha, o pessoal está entrando aqui na live, está já dando feliz noite. Feliz noite, Flavi, seja bem-vinda. Rodrigo já está aqui também acompanhando, já tem uma turma aqui. Tem até o pessoal lá de Angola, tem gente de Angola Boa, né? acompanhando a live. Então, a noite promete, né? Promete mesmo. Dona Adelaide, a gente tem um ritualzinho, na verdade, é um ritual que eu costumo fazer quando a gente começa as lives, que é compartilhar a mensagem do dia de um livrinho de bolsa que eu carrego comigo. E sempre traz mensagens bem bacanas. Então, antes da gente começar, eu vou ler, vou compartilhar aqui a mensagem do dia com quem está aqui com a gente acompanhando a live, tá bom? E aí depois eu abro espaço para a senhora falar e para cumprimentar aí o público que está chegando. Boa noite, Vanessa. Boa noite, pessoal. Fique à vontade. Então, está na hora da mensagem do dia. Dia 3 de junho. O que ocorre com quem faz o mal? Se por si só não se endireita, cedo ou tarde, o sofrimento chega. A ordem universal e divina é de amor. O próprio mal já traz consigo o desejo de ser corrigido, de vez que o amor que o toca puxa-o para o alto. Então, mesmo que pareça mais rendoso o mal, evite-o. Você merece subir. O progresso é parte da ordem global. O destino é a felicidade. É mal o que, sem motivo justo, prejudica o outro, causa-lhe desassossego, dor, perda ou embaraço mental. Engana-se quem faz o mal pensando em ficar bem. Dona Adelaide, está me ouvindo? Pessoal, Sim, vocês estão me ouvindo? estou sim. Conseguiu ouvir a mensagem? Ouvi. Gostou da mensagem que o Muito universo bom. trouxe para a gente? Exatamente. Muito boa. Pronto, eu vou fazer só um combinado aqui com o pessoal. Pessoal que está acompanhando a live, eu vou desativar os comentários, mas vocês podem sim conversar com a gente aí, mandar mensagens, mandar perguntas para a dona Adelaide, clicando aí nessa interrogaçãozinha que está na tela de vocês aí, nesse cantinho, tá? Porque eu vou desativar agora os comentários para que a gente possa ver melhor o rosto da dona Adelaide, porque deixando aberto, tá passando os comentários em cima do rostinho dela. Então, vou desativar, mas o que vocês quiserem comentar aí, só clicar na interrogação, que aí eu vou lendo aos poucos os comentários e as perguntas. Pronto, comentários desativados, agora estamos vendo melhor a nossa convidada. Dona Adelaide, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Boa noite para a senhora. Fique à vontade aí para receber o público. Boa noite, Leite. É um prazer estar aí com vocês. Que maravilha. Eu também fico muito feliz de ter a senhora aqui, né? Acredito que seja até um desafio, né? Tá entrando nesse universo digital, Com né? certeza. Essa novidade de live que hoje a gente não pode estar presencial, mas a gente tem esse recurso. E que bom que a gente tem esse recurso, né? Com certeza. Eu estava aqui comentando com o pessoal que a senhora é uma das coautoras, uma das mulheres de sucesso, né, desse projeto lindo, que a gente está encerrando aí a trilogia, né? E que em breve vai chegar. Eu estou aqui com a primeira e com a segunda edição do projeto, e a senhora está aí na terceira edição que está chegando, o livro já está a caminho, está todo mundo na expectativa, e o livro ficou belíssimo, está lindo, maravilhoso. E a gente em breve vai estar recebendo e entregando a vocês. Então, dona Adelaide, para que as pessoas conheçam um pouco mais, eu queria que a senhora começasse se apresentando, né? Quem é a dona Adelaide? Conta um pouquinho para a gente. Ah,
Dona Adelaide é uma jovem senhora de 76 anos que já trilhou por esta vida. Eu sou uma pessoa que vim do Recife, sou natural de Recife, nasci praticamente, nasci na maternidade em Recife, mas fui para esse lugar que fica em São Lourenço da Mata. Era um lugar, uma escola agrícola ligada à Universidade Rural Federal de Pernambuco, que fica em Dois Irmãos, bairro de Recife. Mas meu pai foi lotado nessa entende? E ele ainda era noivo, escola, casou-se com minha mãe e lá... Então, nesse lugar eu morei até meus 22 anos. Não é? Mas nesse período eu tive que sair, não é? Fui para Recife estudar na casa de meus pais, que moravam em Recife. Depois de Recife, fui morar. Meu pai achou que eu deveria estudar interna, aí me reuniões, e eu fiquei interna no Colégio 15 de Novembro por 1 ano. Mas aí eu já estava com 15 anos e já estava despertando para a vida. E aí eu conheci o meu amado. Meu pai, eu não quero mais voltar a estudar interna no colégio. E ele disse, não, mas por quê? Eu digo, não, eu não quero voltar. É longe de casa e eu não quero voltar. Aí, e minha mãe estava doente nessa época e eu queria ficar mais perto. Ele está certo. Com 15 dias ele voltou e me disse, olha, você vai estudar interna novamente, mas agora você vai estudar interna no Colégio das Freiras, das Damas Cristãs. Eu tomei um susto, digo, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? De qualquer forma, eu ia ficar só a 50 quilômetros da minha casa. Então, eu disse, não, é agora que eu vou pegar essa oportunidade. Mas mesmo assim, muito rígido, com muitas regras, e eu estava presa no colégio, só tinha direito em casa uma vez por mês. E assim fui. Aí terminei meu curso, né? Lá em Vitória. E depois voltei para casa, aí fui lecionar, ensinei. Meu marido, meu namorado, nessa época, noivo, estava terminando com aí, Ô, dona Adelaide, e toda essa história, né, que tá lá no livro, tem uma coisa muito especial, assim, que chama a atenção, que é geralmente essa questão de quando o amor entrou na vida da senhora. E é bem interessante a forma que a senhora chamou a atenção para esse período, né, da história, esse aspecto da história da dona Adelaide, né? E é uma coisa bem bacana, assim, né, que o pessoal só vai poder entender o que eu estou falando quando eles lerem o livro, né, dona Adelaide? Mas no meio disso tudo aí, desse desafio de ter que atender, né, o pedido dos pais de estudar interno, teve, no meio disso tudo aí, teve uma história, uma linda história de amor que começou lá no passado, né? Com certeza, começou nesse período. Para casa e disse que não voltava mais para o colégio, aí fui ter essas aulas com o meu lado, né? Eu não conhecia. O livro vai dizer como foi tudo. Exato. Ô, dona Adelaide, e para participar desse livro, né, a senhora teve que reviver todos esses momentos do passado. Como foi esse processo, assim, começando a partir da ideia que a senhora teve, né? Recebeu o convite, poxa, eu recebi o convite para estar registrando um pouco da minha história de vida. Como foi quando a senhora recebeu esse convite? Como foi que a senhora se sentiu? E o que foi que a senhora pensou quando esse convite chegou? Olha, eu fiquei interessada em contar minha história. Porque, realmente,
É uma história, não é uma história de uma mulher de sucesso na vida profissional, mas eu acho que eu tive sucesso na minha vida familiar. Na minha... Com certeza, a senhora não tenha dúvida disso. Olha, quantas mulheres estão aí lutando para manter o casamento. E a senhora foi muito abençoada de ter um marido, né, tão fantástico quanto o seu Manuel, que ele é muito atencioso, é muito carinhoso. E eu me lembro, gente, olha, e tem uma história aqui muito interessante, porque eu já tinha contato com Dona Adelaide da igreja, porque nós frequentávamos a mesma igreja. E há alguns anos atrás, né, há alguns anos, antes mesmo de eu ficar doente, né, ela tinha feito esse pedido para que eu ajudasse ela a escrever um livro que ela queria presentear seu Manuel no aniversário de casamento de vocês. Não era isso, Dona Adelaide? Era. E depois de muitos anos veio esse convite e ela nem eu e nem ela sabíamos que nós teríamos esse novo encontro, porque naquele momento lá no passado o projeto dela acabou não dando certo e eu tive esse desafio da doença, eu me afastei um pouco da igreja, fui frequentar outra igreja, a gente perdeu um pouco o contato e de novo Deus nos uniu para que ela concretizasse esse projeto e que eu participasse desse momento na vida dela. É muito interessante, né, Dona Adelaide, como Deus escreve as coisas tão certinhas. Então, automaticamente, quando eu descobri que a senhora seria uma das coautoras do livro, aí eu lembrei do nosso passado, do nosso encontro, do projeto da senhora. Eu falei, oh, que bacana. Dona Adelaide agora vai concretizar um projeto que ela já tinha em mente e que ela queria muito contar essa história. E assim, é sim uma história de muito sucesso no relacionamento, porque hoje em dia a gente sabe que existem aí muitos relacionamentos falidos e quantas mulheres estão presas aí a casamentos que vivem de imagem, né? E mulheres sofrendo. E a senhora tem uma história de muito amor, de muita alegria, de muita felicidade. Então, sim, é importante sim, foi importante demais a senhora tomar essa decisão, porque pode sim inspirar outras mulheres a viverem também relacionamentos saudáveis e de sucesso, como o da senhora. Então, assim, a gente só tem que agradecer. E eu queria que a senhora contasse um pouquinho como foi a experiência de passar pela mentoria, se a senhora percebeu que depois da mentoria conseguiu ter uma visão melhor do que era para ser feito nesse capítulo, né? Porque a gente pensa, poxa, eu vou escrever um livro, mas aí a gente se depara mais. E como é que eu faço isso? Como foi esse processo para a senhora, né? Esse suporte da mentoria, como foi o processo da escrita? Olha, foi muito bom e foi muito útil. E, na realidade, a gente escreve, não é? Mas tem todo tem todo um protocolo, tem toda uma questão. E vocês foram, assim, demais. Você foi de uma importância rara. Eu estar com vocês. Como falou, naquela época eu tinha o propósito de escrever, né? Alguma coisa para meu marido. Mas ocorre que não deu certo. Mas tudo tem seu tempo, né, Leila? Com certeza. Tudo no tempo de Deus. Tudo no tempo de Deus e aconteceu. Eu acho que você dá um suporte muito bom e foi excelente. Eu realmente estou muito feliz e muito satisfeita com esse suporte que vocês dão aí na monitoria. Que bom. De certa forma, a gente está ali só mesmo para ajustar as coisas, mas assim, é uma coisa que é muito de vocês, coautores, né? De quem está escrevendo a história, porque assim, a Dona Adelaide está contando a história dela. Então, ninguém melhor do que ela para fazer isso. Então, o que a editora tem de diferencial que vocês enxergam e que a gente
preserva muito isso. É esse suporte, é esse acolhimento e esse trabalho de passar segurança, de deixá-los seguros para escrever, porque se ninguém melhor do que a senhora para contar a sua história. Então, ali é só mesmo orientações para que possa alinhar, né, o roteiro, o que vai ser dito, o que vai ser compartilhado, o que tem de realmente mais de interessante, que realmente possa levar uma mensagem para ajudar outras mulheres. Então, assim, é somente isso. Então, de repente, quando a gente tem essa ideia, poxa, eu quero escrever um livro, aí fica naquele medo, naquela ansiedade, sem saber como fazer. E quando passa pelo processo de mentoria, e diz, mas é isso mesmo? É só isso? E às vezes, né, escreve tanto que passa dos limites e a gente tem que fazer aquele ajuste. Vamos ver o que é que a gente vai suprimir daqui, vamos ver o que a gente pode acrescentar ali. E é muito gostoso, né, esse momento de construção do capítulo, porque acredito eu que vocês fazem realmente essa viagem e revivem aquelas experiências do passado. E às vezes tem coisas que estavam até adormecidas, e ali naquele momento de escrita vem o insight, vem a lembrança, que faz total diferença quando o capítulo fica concluído. A senhora também enxerga dessa forma, dona Adelaide? Perfeitamente. Eu acho que a gente conta história, não é? E vocês lapidam a história. Então, é muito bom. Eu fiquei muito feliz com esse trabalho e o trabalho de vocês, que é de uma importância fundamental. Agora, dona Adelaide, quando a senhora tomou a decisão que disse, eu vou escrever o meu livro, e aí começou a compartilhar com a família, com os amigos, a notícia. Como foi o feedback, o retorno do pessoal, dos mais chegados, dos amigos, da família, dos filhos? Como foi que o pessoal recebeu essa notícia? Poxa, ela vai escrever um livro. Como foi isso? Olha, Lenca, na realidade, eu não ia falar. Não falou para ninguém? Surpresa! Foi surpresa essa semana que eu falei para algumas amigas, não sei nem se elas conseguiram entrar aí no site, mas como é que se diz? Mas todas aqui eu falei, Adelaide, você está escrevendo um livro, foi uma surpresa e eu acho que elas ficaram bem surpresa nessa, saber que quem ainda não sabe vai ficar sabendo, porque essa live aqui, esse nosso bate-papo, fica salvo 24 horas aqui no nosso Instagram, mas depois ele vai para o YouTube. Então a senhora vai poder compartilhar aí o link com os amigos, com a família, e aí todo mundo vai ficar sabendo. A surpresa, olha só, vai ser fantástica. Sim, dona Adelaide, então me conta um pouco também. Vamos dar só um gostinho de quero mais para quem está acompanhando aqui a live, né? A gente passou por toda essa trajetória, contou um pouquinho ali da história do internato, né? Que teve que ficar longe. Como foi essa comunicação para não apagar essa chama aí do amor durante esse período que a senhora ficou lá no internato, estudando e pensando aí no seu Manuel? Essa história foi muito interessante. Na minha época, a gente vivia de cartas. A gente namorava por carta, e nós escrevíamos muito. Ele escrevia muito para mim, e eu também para ele respondia as cartas. E, na realidade, nossos 2 primeiros anos de namoro foram exclusivamente por cartas. Em 2 anos, nos encontramos só 2 vezes. 15 dias. Amor de verdade, porque para sobreviver aí a 2 anos de carta... Então, tinha que ser mesmo por carta. Graças a Deus, naquele ano, o correio SS e levava notícias, não é?
Foi muito interessante. Depois disso, a gente ficou mais aproximado. Quando eu saí de Garanhões, do interior, meu pai me colocou no Colégio das Freiras, Damas Cristãs. Então, ele disse, você agora vai estudar as Damas Cristãs. Olha, você não imagina a diferença. Porque eu estava num colégio evangélico, muito aberto, com muitas festas, muitas reuniões. E o colégio de freira, você sabe como é, né? Sim. Eu estranhei muito, mas foi de uma receptividade enorme, muito grande, porque foi até ali que eu me encontrei numa religião, entende? Porque meu pai não nos criou em nenhuma religião. Ele disse, Sim. quando vocês ficarem adultos, se decidam. Decidem. Então, quando eu fui para o colégio das freiras, eu já namorava com o Manuel Abílio. Ele era católico praticante. E eu disse, olha, eu quero casar, e eu quero ter filhos, e eu vou educar meus filhos numa religião. E assim foi feito. Aí os padres, os monges beneditinos, me prepararam para me batizar, entende? E foi aí que eu comecei a Igreja Católica. Olha, E que até hoje. interessante. Tudo, E e tudo foi se conectando, né, na história, né, dona Adelaide? Tem uma mensagem aqui, ó, da professora Sebastiana para a senhora. Muito simpática, dona Adelaide. Olha. Professora Sebastiana também é nossa coautora, também participou do projeto aí com a gente. Rodrigo tá mandando aqui também uma mensagem. Deixa eu ver o que é que ele tá vendo aqui. Como o universo se encarrega de unir as pessoas que têm o mesmo objetivo, a mesma energia. Parabéns pela decisão. Estamos muito felizes de tê-la com a gente. Rodrigo mandou aqui para a senhora a mensagem. Obrigada. Dona Adelaide, e me conte também mais sobre esse período. Sobre esse período, né? Aí, depois de passar por todos esses desafios que a senhora já contou aí, vieram muitos outros, né, dona Adelaide? Assim, não foi só isso. A gente tem muita coisa aí nessa história, né? Que a senhora teve que abrir mão de muitas coisas em nome desse amor, né? Porque o casamento era prioridade, como a senhora fala lá no texto, né? Isso. Exatamente. Só um minuto aqui, dona Adelaide, por favor. Igor, deixa assim essa porta aí, por favor. Pode falar, dona Adelaide. Não, eu tive uma trajetória muito interessante, né? Depois Sim. que casei, né? Tive que acompanhar mesmo o marido para onde ele ia né? Porque quando nós voltamos, porque quando ele terminou o curso de agronomia, ele foi direto para Piracicaba fazer o mestrado, né? Então eu fiquei lá 2 anos sem vir a Recife. E minha mãe, como vocês vão ver, ela era uma pessoa doente. Então, eu queria muito perto dela. Então, quando nós chegamos e voltamos do curso, eu estava certa de ficar em Recife, né? Perto de meus pais. Só que a empresa que ele trabalhava disse, não, você vai para o interior do estado. Você vai para uma cidade chamada Belém de São Francisco. O quê? Mas aí, ele deu um jeito, vamos embora. Eu digo, então vamos. Eu era recém-casada, aliás, já estava o primeiro progênito, né? Meu primeiro filho. Estávamos começando a vida, então eu tinha que... Arrumamos a Belém. De Belém, aí tudo prontinho, eu digo, vamos voltar para Recife. Vai dar certo. Aí agora a gente faz. Quando estou certa que vou para Recife, ele chega e diz, olha, o Ministério da Agricultura criou uma empresa chamada Brapa e eu fui convidado para trabalhar nessa empresa em Petrolina. Eu, meu Deus, quase que eu morro. Aí ele foi me contar a história toda, que Petrolina era
mais adiantada, que Petrolina tinha isso, tinha aquilo, era melhor. Tinha telefone, eu podia falar com minha mãe sempre que eu quisesse. Porque lá em Belém não tinha telefone, né? Só o telefone interninho ali. Era tão pequeno as linhas que você fala, eu quero falar com o fulano, eu quero falar com o seu fulano. Eu sabia para onde mandar. E então ele foi me cativando com essas questões, e aí eu tive que ceder e vir, né? E veio para Petrolina e estou aqui há 40 anos. E foi aí que começou, né, a história aqui no Vale do São Francisco, né? Agora, assim, a senhora se arrependeu de tomar essas decisões? Não, não me arrependi. Realmente, cada decisão que eu tomava, antes de tomar a decisão, eu ficava muito triste e pensativa. Meu Deus, como vai ser agora? O que é que vai acontecer? Mas eu tinha que enfrentar, né? Eu tinha que acompanhar o marido, né? E era a felicidade da família, não é? Sim. Então, vamos. E aí fui cedendo e fui acompanhando. No meio disso tudo vieram as gestações também, né, dona Adelaide? Como? Os filhos, no meio de toda essa história também, né? Como? Vieram os filhos no meio de toda essa história também. Filhos, 3 rapazes. O primeiro nasceu em São Paulo, em Piracicaba. O segundo nasceu, e os 2 últimos nasceram em... Apesar de eu morar no interior do estado, mas meu marido, quando eu completava 8 meses de gravidez, ele me botava no carro e dizia, vamos embora para Recife. Você vai ter seu filho em Recife. Nossa. E assim foi. Então, os 2 são recifenses, registrados lá, mas viveram muito pelo sertão. No interior, né? Interior, mas foi muito bom. Foi uma experiência boa. Que coisa boa, maravilhosa. Dona Adelaide, e depois que a senhora passou por todo esse processo, né, de mentoria, de escrita, que reviveu todos esses momentos, quando a senhora concluiu a história, pronto, o meu capítulo está aqui pronto. Qual foi a sensação que a senhora teve quando viu ali o capítulo prontinho? Olha aqui, o meu capítulo está pronto, escrevi a minha história. Olha, eu fiquei feliz, porque, veja bem, comum que todas nós mulheres passamos por ela. Casamos, acompanhamos marido, você sabe muito bem disso, não é? Então, então a minha intenção foi colocar isso no papel para que as jovens senhoras fiquem sabendo que o principal não é só uma profissão, né? Eu ter uma profissão, eu ser uma profissional da saúde, da arquitetura, da engenharia, né? Da economia, do jornalismo, entende? Eu tenho mais alguma, eu tenho uma família, eu tenho um eixo, eu tenho, né? Meu núcleo familiar, eu tenho que proteger, eu tenho que encaminhar, eu tenho que ajudar. Então, a gente tem que pensar muito nisso. Não é só a nossa vida profissional. Hoje, nós mulheres estamos muito mais determinadas, não é? Estamos muito mais livres de assumir várias profissões, não é? Que antigamente não era bem assim, mas a gente foi lutando e estamos conseguindo, e já conseguimos muita coisa. Mas o meu ponto era esse, é dizer para você, para as mulheres, para todas as mulheres, que não toda profissão a gente vive, não é? A gente tem que ter a base do nosso núcleo familiar. Temos que proteger nossos filhos, encaminhá-los. Depois vem os netos. Hoje eu já estou com minhas 4 netos, 4
mulheres. Entende? Olha. E eu sou muito feliz. Então, não foi isso. Não é só o lado profissional que nos satisfaz. Sim. A gente tem esse lado, não é? Familiar, o lado de casa, o lado... né? O suporte, que muitas vezes trabalha muito e não é muito reconhecido. Esse tipo de coisas assim, a gente precisa, às vezes, alertar. Quando a gente passa já por uma experiência, como eu tenho já, vou fazer 54 anos de casada, né? Sim. Então, tem uma... Verdade. Dona Adelaide, deixa eu ler aqui os comentários. Tem aqui ainda mensagens. Ativa os comentários, por favor. Dona Carmen, deve ser a amiga da senhora, Carmen de Dolores? Lins. Carmen Sim. Dolores de Lins, acredito que sim. Dona Carmen, a senhora pode clicar aí na interrogação e mandar o comentário por aqui mesmo, porque se eu ativar os comentários, vai cobrir o rosto de Dona Adelaide. Por isso que a gente desativa os comentários. Aí o que a senhora quiser escrever, pode escrever aí, clicando na interrogação como a senhora fez para fazer o pedido, tá certo? Aí, Carmen, de novo aqui. Estou assistindo, Adelaide. Parabéns. É amiga da senhora? Sim, uma Dona grande Carmen? amiga. Que mora coisa boa. no bairro. Maravilha. Ô, Dona Adelaide, e a gente continua esse movimento aqui na editora, né, de registrar legados aí. A gente tem alguns projetos que estão abertos, que é o projeto Heróis da Saúde, já no volume 2, porque nós fechamos a primeira edição aí com 25 profissionais, também um projeto que vem com histórias fortes, marcantes, e também de muita conscientização, e a gente, com essa grande procura, a gente abriu uma segunda edição já, e também estamos com o projeto Eu Sobrevivi ao Câncer também, em aberto aí, aguardando, né, os coautores que estiverem prontos para compartilharem suas histórias. Passando por todo esse processo que a senhora passou, né? A mentoria, a construção do capítulo e o final, tudo certinho. E daqui a pouco vai receber o livro da senhora com a história da senhora. E poder compartilhar esse livro aí com a família, com os amigos. A senhora indicaria outras pessoas a viverem essa experiência de registrar suas histórias, né? Passar por todos esses processos que a senhora passou? Sim. Tenho algumas pessoas que eu posso indicar. Sim. Você quer a indicação agora? Não, eu estou perguntando assim, se a senhora indicaria para que as pessoas passassem por todas essas vivências que a senhora passou, as experiências, se foi válido para a senhora e se a senhora indicaria para amigos, por exemplo, assim, poxa, eu tenho uma amiga que ela tem uma história tão bonita de vida, ela pode estar aqui compartilhando também, de repente, pessoas da área de saúde, pessoas que vivenciaram câncer como eu vivenciei, né? Então, a gente vai ter inúmeros projetos aí, né? A gente não vai parar, o movimento da editora, ele é constante, né? Ele está sempre com algo novo, trazendo algo novo, assim. Então, caso a senhora pensasse, poxa, eu passei por todos esses processos, foi muito bom para mim, estou muito feliz, vou receber o meu livro, vou poder presentear pessoas que eu gosto com a minha história e, de repente, eu posso estar falando para as minhas amigas, para as minhas conhecidas, para os meus conhecidos, o quão bacana foi para mim vivenciar essa experiência. A senhora indicaria para outras pessoas vivenciar todos esses processos? Perfeitamente. Indicaria sim, eu acho uma boa oportunidade. Viu? A gente mostrar
a nossa experiência de vida, né? É. Eu sempre gosto de fazer essa... Desculpa atrapalhar um pouco a senhora. Eu sempre gosto de fazer essa pergunta porque tem muita gente que tem medo desse processo de escrita, que subestima a própria história e fica um pouco assustado. Mas como assim eu vou escrever um livro? Como que eu vou escrever? Como é que eu vou fazer isso? Então, assim, não é simplesmente você estar recebendo um convite para escrever. Tem todo um processo, né? Isso, dona Adelaide, a senhora passou pela experiência. Então, assim, depois de passar por isso tudo, a senhora sentiu um pouco mais de leveza e segurança para escrever, para escrever o livro da senhora? Com certeza. Sim. Com- Fiquei muito mais leve, mais animada e mais motivada. Que bom. Porque a história ali é um pedacinho da minha história. Só. Exato. Eu tenho uma experiência para outras pessoas, né? É verdade, né? Porque se a gente tem uma história, ela é para ser contada, né? E a gente não pode subestimar, né, a minha história. Ah, não, a história comum. Nem é assim, porque sempre vai tocar outras vidas, outros corações. Então, assim, o que a senhora vivenciou, com certeza é uma mensagem para tocar a vida de outras mulheres, para que elas enxerguem, para que elas enxerguem de uma forma como a senhora conseguiu ver, né? Como a senhora conseguiu priorizar. Então, de repente, o que a senhora escreveu ali vai fazer com que outras mulheres possam tomar decisões importantes nas vidas delas, como a senhora tomou. Então, de repente, essa mensagem que a senhora colocou, que a senhora escreveu ali no livro, vai encorajar outras mulheres. Então, assim, tem sim grande importância. A gente não pode subestimar a nossa história, o nosso legado, porque sempre vai ter alguém que vai ler e que vai se inspirar e que vai encontrar ali fé, força, perseverança, inspiração e também segurança para decidir algumas coisas importantes, assim como a senhora fez. Então, como seria interessante se a senhora ouvisse uma história parecida com a senhora, com a da senhora, naquele momento que a senhora precisou tomar as decisões. Hoje a senhora olha e vê, poxa, eu tomei as decisões certas, eu fui muito assertiva. Mas, de repente, se naquele momento a senhora tivesse alguém para falar o que a senhora está falando para as mulheres no livro, seria muito mais leve. Eu vou ler aqui outros comentários. Olha, a Larice Santos. Quero apresentar um projeto nosso. Já está pronto. Só falta a editora topar. Ok, Larice. Vamos lá. Carmen disse tudo bem. Samuel Queiroz. Deve ser filho de Dona Adelaide. Estou acompanhando, manhã. Parabéns, acertei, filho. Aí, seu filhote está acompanhando a live. E os filhos, como reagiram quando a senhora contou sobre o livro? Olha, na realidade, é como eu te falei, ninguém No sabe desse livro. Não. Agora, a Nora, a esposa de meu filho mais velho, Tereza, ela Sim. me incentivou muito e achou muito boa a ideia. Inclusive, me deu algumas orientações, que ela é pedagoga, Que entende? legal. E aí ela me deu algumas orientações, que foi muito bom, foi fundamental. Então, essa Nora estava sabendo, realmente, porque ela está aqui morando em Petrolina. Mas os outros não. Ninguém sabia. Oh, coisa boa. Aí quando o livro chegar, que todo mundo receber, vai ser uma surpresa incrível, né? Vai ser muito bacana esse momento. Como é que está a expectativa da senhora para receber aí o livro e estar podendo, né, levar para os filhos, para as amigas? Me conte como está essa expectativa. A minha expectativa está grande, sabe? Eu quero ver realmente o livro e, e quero fazer uma surpresa para os familiares. Que Né? coisa E boa. vou mandar para minhas cunhadas,
minha irmã e os filhos, né? Sim. Então, tô na expectativa da chegada, né? Show! Muito feliz mesmo por essa oportunidade que vocês me deram, sabe? Porque eu sempre tive vontade de escrever alguma coisa sobre minha vida. E essa foi uma oportunidade excelente. Sou muito grata a vocês por terem aceito a minha história. Eu Ah, espero que, eu nós que espero que seja. ficamos. Nós que ficamos muito honrados e eu fico pensando e imaginando, né, daqui a alguns anos, quando a situação estiver bem tranquila, tiver todo mundo bem, e aí Dona Adelaide com o livrinho dela, com os netos, lendo o livro, e aí imagino que vai vir a mente dos netinhos, né? E aí da família, poxa, olha só, Dona Adelaide, naquele período difícil de pandemia, onde todo mundo estava adoecendo mentalmente, estava todo mundo apavorado com a Covid-19, e ela tomou essa decisão de registrar a história dela, o legado dela. E olha aqui o livro, olha o livro aqui, ó. Aí o netinho na escola. Aqui o livro da minha avó, olha, minha avó conta a história dela aqui naquele período de pandemia. Importante isso tudo, né, Dona Adelaide? Como a gente imagina lá no futuro, como isso vai reverberar. Imagine a senhora que essa história vai poder ser passada aí de geração em geração e como todo mundo vai ter muito orgulho dessa mulher, né, que a senhora é, porque abriu mão e se dedicou totalmente à família, né? Imagina o desafio aí. Agora eu vou brincar um pouquinho, né? Seu Manuel e mais 3 filhos homens. E Dona Adelaide reinando lá no meio de todos esses homens. E imagina o quão desafiador foi, né? Educar os 3 filhos, né? E tá vivenciando ali uma contra 4. É verdade. Mas graças a Deus que meus rapazes são pessoas muito dóceis, rapazes muito quietos, acomodados, e graças a Deus triunfaram na vida, né? 2 moram em Recife, um é arquiteto, o outro trabalha na mesma empresa que você trabalha, na Globo, em Recife. Sim. E o outro é engenheiro agrônomo, né? Mora na Índia, mas agora Todo com a mundo pandemia muito bem está encaminhado. aqui em Que Petrolina. coisa E boa, Dona Adelaide. eu sou muito feliz pela minha prole. Está chegando 2 moças e 2 chegando. Receber agora o 5º neto. Olha Muito feliz. que maravilha. Coisa boa. Então, muitas coisas boas para acontecer, né, Dona Adelaide? Para a gente finalizar aqui o nosso papo, Dona Adelaide, eu queria que a senhora compartilhasse com a gente, né? Rodrigo até brinca aqui com todo mundo. Agora tem o momento da pergunta que vale R$1 milhão. Dona Adelaide, a senhora é coautora nesse projeto Mulheres de Sucesso do Vale do São Francisco. Para a senhora, o que é ser uma mulher de sucesso? Olha, para mim, a mulher de sucesso é cumprir a sua missão, sabe? E, no fim dessa missão, estar feliz. Então, seja lá onde o que for a sua missão de profissional, de mãe, de, né, dona de casa, eu acho que o final feliz é isso. A gente vê a família encaminhada, não é? O marido ainda trabalhando, dando aula na universidade. Então, todas essas coisas é que me deixam muito feliz, sabe? Então, eu sei E é que... resultado de muito sucesso. Não é? Então, o nosso sucesso é isso.
tem encaminhado toda a nossa família, né? Estarmos com saúde, graças a Deus, Graças a Deus. E termos a felicidade de ainda estar por aqui. É verdade, que coisa boa. Eu vou ler aqui os comentários para a gente finalizar a nossa live. Ok. Justa, eu não sei. Parabéns, muito obrigada pela inspiração. Eu não sei como é esse Instagram dela aqui. Justa Chachok. Cat, uma coisa assim. Angélica Galvão de Melo. Que gracinha! Professora Rosileide aqui. Parabéns, Leca, pela condução da entrevista. Bela entrevista, obrigada. Dona Adelaide, né? Estamos aí na expectativa para a chegada do livro, que vai culminar aí todo esse esforço que a senhora fez, né? Depois de tomar essa decisão. E em breve estaremos aqui novamente conversando aí já sobre, né, a sensação de receber aí o legado em mãos, de compartilhar esse legado com os amigos, com a família. E a gente quer agradecer demais por a senhora ter confiado aqui, né, no nosso trabalho, no trabalho da editora. Eu e Rodrigo e toda a equipe da Vale estamos extremamente felizes e honrados de poder estar participando desse momento da vida da senhora, né, desse registro que tem todo um significado, principalmente diante desse momento que a gente está vivenciando. E a gente espera, em breve, poder estarmos todos juntos para celebrar, né, a alegria de ter essas histórias reunidas em um livro, porque a gente sabe que essa é uma missão de levar essas mensagens de esperança, de fé, né, de muito sucesso para outras mulheres, para outras pessoas, porque, como eu disse, às vezes a gente subestima, né, as nossas histórias e, na verdade, elas são extremamente poderosas e podem ajudar pessoas a tomar decisões muito importantes. Então, a nossa gratidão, né, pela confiança aí no trabalho da editora e um até breve, né, porque logo, logo vocês todas estarão com os livros em mãos e a gente vai querer conversar, bater um papo novamente para saber como foi aí, né, receber o livro e como é que tá aí o feedback dos leitores, dos amigos, da família. Então, fique à vontade para agradecer aí o público que está nos acompanhando, as pessoas e sua família que está acompanhando aqui, suas amigas também, Dona Adelaide. Fique à vontade. Olha, Leica, muito obrigada. Eu sou muito grata a você por me ter dado esta oportunidade de escrever um pouquinho da minha história. Estou muito feliz mesmo. E agradeço às pessoas que estão nos ouvindo, né, pelo apoio que estão dando. E quando o livro chegar, vamos ver a história na totalidade. Coisa boa. Então, pode continuar, Dona Adelaide. Agradecer a você, a Rodrigo, que foram muito gentis comigo e pacientes. E eu estou muito feliz.